Fazer o primeiro milhão é muito mais difícil do que fazer 10 milhões, sempre da sua essência. E aí vem 5 milhões, vem 10 milhões, vem 100 milhões. Conheça Carlos Jacobin, o homem por trás de um conglomerado de mais de 15 empresas. Sempre soube que você veio de um lugar mais humilde e você disparou para um lugar que 0,1% do Brasil estaria, né? Eu nasci numa casinha de taipa, já fui vendedor de picolé, vendedor de jornal, engraxate. Nos meus 26 anos, quando eu abri minha empresa e dissesse bem assim, olha, daqui a 10 anos vai ter uma empresa com 3 mil funcionários, vai faturar centenas de milhões de reais, aí eu ia falar bem assim, cadê a câmera do João Kleber? Cadê a pegadinha, né? Na sua história teve uma questão no empreendimento seu que quebrou. A primeira coisa que eu preciso registrar é que não foi só uma vez, né? Vamos falar de mentalidade. Como é que você se levantou? Você teve que se afastar de algumas pessoas? Tempos difíceis forjam homens fortes. Sócios. Qual é o checklist que você tem? Tem algumas coisas que você diz, isso aqui é bandeira vermelha, eu tô fora. Sociedade é mais complexa do que casamento. A diferença é que no casamento tem alguns atenuantes aos momentos de crise e dificuldade. Tem o amor, tem o sexo, e não é uma boa prática ter sexo no ambiente de trabalho, pelo menos não deveria. Né? Como é que você sabe que você está contratando a pessoa certa? O segredo não está nas métricas, no prazo. O segredo está tem que ter meta. Quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar tá bom. A gente precisa saber pra onde é que a gente quer ir, poder medir, pra saber se a gente tá no caminho certo. Carlos, são muitos anos de carreira, obviamente, mas um breve resumo um pouquinho do que você faz atualmente. Falar do que eu faço atualmente é algo difícil sem contar a trajetória, né? Ainda que de forma resumida. Eu já fui vendedor de picolé, vendedor de jornal, engraxate, trabalhei de servente de pedreiro, até que eu consegui minha primeira carteira assinada como office boy, e depois eu entrei na área de tecnologia muito cedo, e depois eu abri a minha primeira empresa de tecnologia, vai fazer 20 anos. Em 2006, a gente abriu a primeira empresa de tecnologia que se chamava Intelligent Smart Group. Mesmo sendo uma única empresa, um único CNPJ, eu já abri com esse conceito de grupo. E aí, após alguns anos, essa empresa ela foi crescendo, fomos comprando outras empresas, fazendo cisões, processos de M&A, até formar o que hoje é a ISG, que é uma holding, uma SA de capital fechado, que eu sou fundador e hoje faço parte do conselho de administração, que investe em empresas e negócios de tecnologia, em especial tecnologias na área da educação. Hoje eu sou, digamos assim, um administrador de empresas, mas de formação técnica na área de informática, de tecnologia. Tenho mestrado na área, certificações na área. Você falou, e eu também já conhecia, né, no nosso primeiro contato, eu sempre soube que você veio de um lugar mais humilde do que o típico empresário aí, e você disparou para um lugar que 0,1% do Brasil estaria, né? Vamos falar de mentalidade. Então, uma coisa que eu tenho visto é, em certos ambientes, a mentalidade, ela cativa a pessoa, né? E essa visão de crescer, eu tive a oportunidade de estar em ambientes muito precários e ambientes bastante opulentos, né? Bastante pomposos. E isso é uma coisa que marca bastante a forma como as pessoas enxergam o mundo, a forma como elas têm a visão. Então, na sua jornada, como é que foi pra você essa questão de mentalidade? Você sempre teve essa mentalidade grande? Foi um processo pra você? Você teve que se afastar de algumas pessoas, porque às vezes tem isso também, você tá crescendo e aquele ambiente lá puxa você. Como é que foi essa trajetória? Pergunta muito profunda, né? Mas eu vou começar com um provérbio oriental que ele fala assim, né? Tempos difíceis forjam homens fortes, que geram tempos fáceis, que geram homens fracos, que geram tempos difíceis. E o ciclo se perpetua, né? Então, sim, eu vim de uma origem bem humilde, eu nasci numa casinha de taipa no interior da Paraíba, no Alto Sertão Paraibano, 600 quilômetros quase de João
Pessoa, área rural muito pobre, e cheguei em Brasília em 1982, eu tenho 45 anos, cheguei em 82 em Brasília com 2 anos, né? Nasci em 1980. Cresci num local pobre aqui no Distrito Federal, estudei escola pública e eu enfrentei vários desafios, de um ambiente muitas vezes hostil, um ambiente que muitas vezes te encaminhava para caminhos que talvez não fossem os mais adequados para me trazer à posição que eu ocupo hoje. A mentalidade, ela foi sendo construída à medida em que eu fui vencendo desafios na vida e fui sendo orientado. Mentalidade, você não nasce com ela, você adquire, você se forma. Eu tive bons mentores. Minha principal mentora foi a minha mãe, Dona Francisca, foi uma pedagoga, né? Ela com o cinto e a havaiana me ensinaram muitas coisas, me colocaram no caminho correto, a importância de ser uma pessoa honesta, a importância de estudar. Estudei escola pública a vida inteira. Meu pai também, uma pessoa que me inspirou e me inspira principalmente pela sua força, né? A sua coragem. E acabei gerando em mim uma mentalidade forte associada às minhas escolhas pessoais, mas também às pessoas com as quais eu convivi e pude de alguma forma aprender ao longo da vida. Desde a minha infância, aos colegas de trabalho, aos colegas de escola, de universidade, aos amigos da igreja. E aí a gente vai se construindo, né? Então, quando eu decidi empreender, abrir meu próprio negócio aos 26 anos, já estava formado, já estava trabalhando em grandes empresas de tecnologia, eu já havia convivido com muitas pessoas. A minha esposa, por exemplo, eu acho que eu não seria a metade do homem que eu sou se não fosse a minha esposa. Então, eu acho que nós somos consequência, principalmente das pessoas com as quais a gente se relaciona. E a nossa mentalidade é fruto disso. Quando você era pequeno, eu imagino que falar 1 milhão, ou faturamento hoje da ESG, né? Conhecidamente mais de 1 bilhão, eram números talvez bastante longe. Então, eu tenho interesse em saber em que momento aquilo começa a se tornar uma meta. Sempre foi, por exemplo, se a gente vai na história de Warren Buffett, ele ficava falando o tempo inteiro, não, com 30 eu vou ser milionário. Mas, no seu caso, tem um momento em que você começa a ver, não, isso daqui é atingível, eu posso chegar a 1 milhão, eu posso chegar a 500 milhões, eu posso chegar a 1 bilhão? Eu já fiz uma brincadeira com os amigos algumas vezes, né? Que eu falo o seguinte, se alguém voltasse no tempo e encontrasse comigo ali nos meus 25, 26 anos, quando eu abri minha empresa e dissesse bem assim, olha, daqui a 10 anos você vai estar nesse patamar, vai ter uma empresa com 3 mil funcionários, vai faturar centenas de milhões de reais por ano, vai ser reconhecido, vai trabalhar internacionalmente. Aí eu ia falar bem assim, cadê a câmera do João Kleber? Cadê a pegadinha, né? Não passa pela nossa cabeça assim. A pessoa, ela vai aprendendo com o passar do tempo. Fazer o primeiro milhão é muito mais difícil do que fazer 10 milhões. Você sair de R$1 para 100 mil reais, você precisa multiplicar 100 mil vezes. Agora você sair de 100 mil reais para 1 milhão, você só precisa multiplicar 10 vezes. Então é um grande desafio a gente alcançar determinados patamares, mas a gente vai meio que abrindo a mente e entendendo como o jogo funciona. Tanto que, se você pegar aí, há várias histórias de bilionários que quebraram e 3, 4 anos depois eles voltaram a ser bilionários. Por quê? Porque eles desbloquearam na sua mentalidade o acesso àquilo. Não apenas do ponto de vista da capacidade de empreender e de gerar negócio, mas principalmente de acreditar que é possível. Porque você não parte mais do mesmo pressuposto, do mesmo ponto de partida, do mesmo status quo de conhecimento, da mesma base de conhecimento. Você tem muito mais conhecimento. Porque até sua autoconfiança também já é diferente. Não, ok. Eu quebrei um negócio. Eu fiz um negócio de $500 milhão e eu quebrei um negócio. Isso acontece. Mas de repente o cara vai 3, 4, 5 anos depois está com um negócio de $1 bilhão. Isso acontece. Isso acontece com alguns empreendedores. O que eu aprendi ao longo desses anos? Todas as vezes que a gente consegue superar uma marca, aquilo fica para trás. E aí você já está apto para repetir e para ir além. O meu primeiro $1 milhão eu fiz aos 29 anos, antes de 30 anos. E se alguém dissesse, você aos 29 anos vai fazer $1 milhão de reais, eu falei, opa, peraí, isso não parece ser real. Mas você passa por aquilo e depois você percebe que não muda nada na sua vida. Você até passa a ter acesso a uma coisa ou outra a mais, mas você continua sendo você, sem perder a sua essência. E aí vem 5 milhões, vem 10 milhões, vem 100 milhões. Daí para frente,
não é mais por dinheiro, né? Daí pra frente já é, digamos assim, pelo sucesso, pela realização. O que você diria para um empresário que tá crescendo e tá com algumas metas? No seu caso, me dá a impressão que você não estava necessariamente mirando um número específico que você queria atingir. Ou sim, você diria foca no trabalho e deixa isso crescer e te surpreender? Ou mira assim, bota um número lá, anota ele e corre atrás? Tem que ter meta. Tem que ter meta. Claro que tem que ter meta. Quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar tá bom. A gente precisa saber pra onde é que a gente quer ir pra poder medir, pra saber se a gente tá no caminho certo, né? Então você precisa ter meta. Ter meta é fundamental. Agora, a meta ela não pode ser um limitante. Ok, nossa meta é atingir um faturamento de 10 milhões. Mas a que preço? A que custo? A nossa meta é atingir um faturamento de 100 milhões. Ok, atingir esse faturamento. Mas vem cá, eu tô ganhando dinheiro porque faturamento e lucro são coisas completamente diferentes. Tem empresas que faturam muito, mas geram pouco resultado. Ainda essa semana, na terça-feira, eu estava em São Paulo, fui receber um prêmio lá na ABS, Associação Brasileira de Software, essa semana. Parabéns. Obrigado pelo trabalho aí no Sinfor, né? E aí conversando com um grande empresário, a empresa dele é uma grande integradora e vende software de grandes multinacionais como Oracle, Microsoft, IBM, é uma grande empresa de São Paulo. Ele falou para mim que vai faturar 6 bi esse ano. E eu perguntei, certo, mas quanto vai sobrar para você? E ele falou bem assim, olha, eu estou desesperado, sabe por quê? Porque eu fico vendo um rio de dinheiro passando na minha frente, mas esse dinheiro não é meu. Por quê? Porque a maior parte do dinheiro ele pega de um lado de quem está comprando software e entrega do outro do fabricante que ele representa. E a margem de lucro dele é menos de 5%. 95% não fica lá. Falei, poxa, talvez fosse muito melhor você faturar 10 vezes menos e ter uma margem 5, 6, 10 vezes maior. A sua responsabilidade seria muito menor, o seu risco seria muito menor, né? Então, é muito bom você ter meta. Por um bom tempo no início da minha carreira, eu perseguia o faturamento, mas de um determinado momento para frente, eu percebi que o faturamento não é o mais importante. Nos últimos 3 anos, o que nós temos perseguido é resultado. É o seguinte, no final do ano, quanto sobra de dinheiro líquido para distribuir para os acionistas? Quanto a gente coloca no bolso? Quanto eu posso fazer de PLR para os meus colaboradores? Quanto eu posso reinvestir no crescimento do meu negócio? Esse é o número importante. Faturar 1 bi, ou faturar 2 bi ou 10 bi, se você tiver com um nível de despesa muito grande, pode representar não mais prosperidade, e sim mais dívida. A partir de que momento você acha que o empresário deveria focar mais nisso do que no faturamento? Logo de cara no começo? Desde o início. O principal indicador de uma empresa não pode ser faturamento, tem que ser lucro. Claro que dentro de um equilíbrio, né? Aqui nós estamos falando da perspectiva financeira. Tem um certo ponto de vaidade também de dizer minha empresa chegou a atingir X, porque o outro ninguém vê, né? O outro lá, quanto sobrou no final... isso você não publica, né? Exato. Não. Mas essa coisa da vaidade tem que ficar de lado. O importante é, olhando para o seu negócio, já que nós estamos falando para empresários aqui, ou até mesmo para a sua vida pessoal. Se você estiver acompanhando a gente aqui, por acaso, você não foi empresário, mas você tem a sua realidade pessoal, importante é gastar menos do que você ganha. O que significa para o empresário gastar menos do que ganha? Lucro. Para o empresário significa lucro. Para você significa crescimento, prosperidade, uma poupança, uma possibilidade de investir, crescer e até de se aposentar, né? Se alguém tivesse dado essa dica que eu tô dando agora para mim há 20 anos atrás, olha, eu teria tido bem menos dificuldade e problemas do que o que eu tive. Porque por muitas vezes, perseguindo pelo faturamento, fiz vendas mal feitas, projetos que me deram prejuízo, porque pela ânsia de vender, a ânsia de fechar e de crescer, né? Mas com o tempo, os cabelos brancos, né? A maturidade vai, digamos assim, deixando a vaidade um pouco de lado e nos deixa mais racionais, né? Você mencionou também de empresários que falem e voltam, a empresa passa uma dificuldade, ela quebra mesmo e eles conseguem voltar. Se eu não me engano, na sua história teve uma questão dessa que você passou também por um projeto seu, um empreendimento seu que quebrou. Minha pergunta é, como é que você se levantou? Como é que você saiu disso, se reergueu
ergueu e as lições ali, o que você tirou disso? Muito bem. Acho que a primeira coisa que eu preciso registrar é que não foi só uma vez, né? Aham. Mais de uma vez, né? Então, eu tinha uma empresa que eu abri com o pessoal. Na verdade, eu comprei uma participação numa empresa de Goiânia, chamava Só Faturas. A gente investiu milhões de reais, quebramos. Eu abri uma empresa chamada Inclusiva, que era uma plataforma de educação gamificada com criptoativos, criptomoedas. Ela tinha uma criptomoeda e a gente estava implantando um conceito moderno à época de learn to earn, aprender e ganhar, né? Aprender para ganhar, né? Mas era um conceito muito moderno para a época, estourou essa questão do Bitcoin, da Ethereum, de um monte de altcoins, e aí a gente acabou não conseguindo. Essa empresa, nós investimos mais de 11 milhões de reais nela, 6 milhões de reais e uns quebrados no primeiro ano, 4 milhões e uns quebrados no segundo ano, deu mais de 11 milhões, e aí eu fechei a empresa. Botamos um prejuízo razoável no bolso, salgado no bolso e seguimos em frente. Por que isso? A gente tem que saber a hora de largar a mão. Até mesmo a resiliência é importante, acreditar em si mesmo, mas você tem que ter racionalidade. É melhor perder 11 milhões do que perder 20, né? Então você tem que saber a hora certa de largar um determinado projeto que não vai dar certo, que está fora do seu tempo, que está desencaixado. Muitas vezes as pessoas... pela vaidade, pela aquela coisa do eu acredito em mim, até mesmo por conta dos livros de autoajuda, deixam de lado a racionalidade, né? E ficam apostando. É como o poker. Aí deixa de ser estratégia, deixa de ser capacidade, deixa de ser competência e passa a ser sorte. Gamble. A pessoa tá ali, né, jogando poker, não tem mais chance, mas está apostando ainda até as fichas que não tem, né? Então, agora fecha esse parênteses aqui para poder voltar para a sua pergunta, né? Em relação a esses momentos difíceis, né, quando as coisas não estão indo bem, o empresário ele precisa primeiro de uma palavra que é muito clichê hoje em dia, que é resiliência, né? O que é a resiliência? É voltar à forma anterior. Talvez se a gente for analisar, por exemplo, do ponto de vista da física, uma borracha que ela é resiliente, né? Uma bola que você pressiona e quando você solta ela volta para o seu estado anterior. Isso funciona, a palavra funciona, mas no meio empresarial a resiliência ela tem uma outra conotação. Não é de você voltar exatamente para a forma anterior, mas você voltar melhor do que antes, você se readaptar, se readequar ao novo contexto. E isso faz com que você tenha que buscar de uma forma criativa alternativas para o que não deu certo no seu negócio. Muitas vezes você empreende, cria um determinado negócio com uma finalidade, não dá certo. Só que você uniu ali um grupo de pessoas especiais, você desenvolveu alguma coisa que pode ser exatamente o ponto de virada, de partida para um outro negócio, para uma outra situação. Então a primeira dica que eu dou para quem está vivendo essa situação é o seguinte: olha ao redor, o que vocês construíram? Poxa, tem alguma coisa legal que dá para aproveitar? Dá, mas mais uma vez, com muito cuidado, né? Sem paixão, com muito profissionalismo. Por quê? Porque às vezes você é apaixonado por aquilo e quer fazer de qualquer forma, a ideia é sua, você acha que o mundo vai ser melhor se aquilo sair daquela forma, e muitas vezes você tem que abrir mão disso, tem que ser racional, com muita racionalidade. Eu tenho um outro caso que é de uma empresa que também passou por um problema grave do ponto de vista de mudança, o mercado mudou, essa empresa é uma empresa de serviços, tá? Antigamente a terceirização de pessoal era um negócio muito bom, você tinha boas margens para trabalhar. Hoje em dia não tem mais margens, a concorrência é grande, virou oceano vermelho, não tem mais margens. E essa empresa precisava se reinventar, e ela tinha um passivo trabalhista grande, porque a empresa de serviço, o que ela tem é passivo trabalhista, né? Margens baixas, folha alta, mas essa empresa ela tinha um terreno que ela comprou, que era um terreno destinado à construção da sede dessa empresa, e essa empresa estava indo para fechar as portas, para falir mesmo, né? Só que ela tinha esse ativo, estava lá. Falei, poxa, como é que a gente faz com esse ativo? E aí a gente foi ver, peraí, esse ativo ele pode ser utilizado para recuperar a empresa, né? Pivotamos o modelo de negócio da empresa, vendemos o terreno, colocamos o terreno à venda, conseguimos usar esse recurso para tirar do papel esse novo modelo de negócio. A empresa se reergueu e hoje é uma das empresas mais rentáveis do grupo. Okay. Então, assim, esses momentos difíceis, eles são oportunidades para nós olharmos ao redor, porque às vezes está ali
e você não vê. Por exemplo, se essa empresa nunca tivesse passado por dificuldade, talvez a gente nunca tivesse pensado em vender esse terreno, em pivotar o modelo de negócio. Talvez tivesse como uma empresa medíocre, num faturamento medíocre, num resultado medíocre, por anos e anos se arrastando. Porque às vezes tem uma coisa que tem sido o centro de atenção ou era, né, a vaca leiteira da empresa. Essa passa por dificuldade, parece que está tudo ali acabado. Sua proposta é dar um passo atrás. Mais um exemplo. Uma empresa nossa desenvolveu um software fantástico, uma plataforma de gestão que tem gestão de programas, projetos, portfólio. Essa empresa chama-se Brisk, né? Uma plataforma fantástica que está no Brasil hoje mais de 9 mil clientes, grandes clientes como Norte Energia, que fez a usina de Belo Monte, a Polícia Rodoviária Federal, Caixa Econômica Federal, BNDES, Sistema do Cooperativismo Brasileiro, CNI, SESI, SENAI. São milhares de clientes no Brasil. E essa empresa, ela empreendeu duas coisas ao mesmo tempo. E também resolvemos fazer o New Brisk, que foi redesenvolver todo o sistema numa outra plataforma de software mais moderna, etc. 2 investimentos grandes num período curto de tempo. O que aconteceu? Pandemia. Perdemos um monte de contrato. Ai, meu Deus do céu, como é que vamos fazer com a empresa? Tivemos que reduzir um monte de colaborador, cancelar os projetos. E ficamos com um mínimo que mal estava pagando as contas. Os contratos que ficaram remanescentes da empresa mal estavam pagando as contas. Mas nós tínhamos ali um ativo precioso. Pessoas. Né? E aí, olhando para essas pessoas, né, uma dessas pessoas, que é o Erickson, né, ele teve uma ideia brilhante, que foi desenvolver uma plataforma Try and Buy, simplificada da plataforma anterior, que ele batizou de Smart Canvas. Eu comprei a ideia, abrimos uma outra empresa chamada Smart Canvas. Essa empresa hoje já tem mais de 1.700 clientes no Brasil. A empresa está arrebentando de crescer, estrutura super enxuta, plataforma desenvolvida no code, manutenção rápida, código-fonte fácil de desenvolver dentro de uma plataforma. Deu muito certo. E o principal ativo que eu aproveitei dessa empresa Brisk foi o ativo humano. Não foi um terreno, não foi um contrato, não foi nada. Foi uma pessoa que estava lá e acabou gerando um novo negócio. E claro que a gente trabalhou na reinvenção da empresa. Hoje a empresa está rodando no azul, mas está em rota de crescimento. Né? Vamos falar disso então. A gente tem dentro de uma empresa 2 fatores para o empresário. Um são os sócios e o outro são os colaboradores. Você tem atualmente, são mais de 3 mil pessoas que estão lá junto com você nessa aventura. Nesse período eu imagino que você já teve suas experiências contratando e não contratando mais. O que você aprendeu sobre como é que você sabe que você está contratando a pessoa certa? Você tem um checklist? A primeira coisa que a gente se preocupa na hora de contratar é contratar pessoas que comungam dos mesmos valores, do mesmo propósito, da mesma visão. Porque é muito mais fácil você formar e dar uma competência técnica a quem não tem do que tentar inserir um valor e uma cultura numa pessoa que não se adequa àquele valor, àquela cultura. Então, o primeiro ponto o nosso recursos humanos sabe. Nós contratamos primeiramente pelos valores, depois pela competência técnica. Quando a gente consegue filtrar pessoas que se enquadram nos valores, aí a competência técnica vem em segundo plano. Nós temos hoje um turnover negativo na empresa, porque as pessoas só saem da ISG quando a gente tira ou quando o grupo percebe que ali tem uma célula, digamos assim, cancerígena. O próprio grupo exclui uma pessoa que não está se adequando. Por quê? Primeiro que a gente oferece uma participação nos lucros bacana. No ano passado o pessoal recebeu 2,6 salários de PLR, recebeu o 14º, o 15º e 60% do 16º salário. Mas isso é mais importante? Não é só isso. Nós temos uma série de políticas de qualidade de vida, nós temos assistências para a parte, digamos assim, educacional, um bom plano de saúde, um ambiente de trabalho fantástico, espaços de descompressão, nós temos um clima organizacional nota 10, nós ficamos em primeiro lugar no Great Place to Work como a melhor empresa de tecnologia para se trabalhar no centro-oeste do Brasil. Na ISG a gente tem um resultado acima da média, principalmente pela atenção que a gente dá ao capital humano. Deixa eu ser assim mais incisivo, pontual. Pontual.
Você vai contratar alguém para estar ali diretamente com você, tá ali no seu círculo mais próximo. Que características você não negocia? Qual a primeira coisa que você busca? Se tem um empresário agora olhando e pensando, cara, como é que eu não piso na bola de novo com minha contratação? O que você diz? Você busca isso na pessoa. Então, a primeira coisa é dar chance para a prata da casa, né? É você olhar para as pessoas que já estão com você há mais tempo. Porque eu não costumo na ISG dar os cargos de liderança e gestão, que são os cargos perto de mim, para pessoas vindas de mercado. Okay. Das poucas vezes que a gente contratou um headhunter para buscar um executivo no mercado, não foi bom, porque essas pessoas já vêm com uma cultura que não é a nossa. Então, valorizar a prata da casa, eu acho essencial. Isso facilita muito a sua pergunta, responder a sua pergunta. Porque as pessoas que já estão na casa já passaram por esse crivo daquilo que é relevante para você. No caso da ESG, agora eu vou responder, né, a questão das pessoas que cumprem a expectativa, né? Assim, as pessoas que geram expectativa e não cumprem, eles, digamos assim, eles acabam quebrando um valor fundamental nosso, né? Porque se você prometeu que ia me entregar o relatório na sexta-feira às 5 horas da tarde, você tem que entregar. Mas aconteceu algum problema. Se aconteceu algum problema, você teria que, quando aconteceu o problema, ter renegociado a expectativa com antecedência. Não é deixar, por mais que tenha sido um problema justificável. Aconteceu alguma coisa, renegocia. Faltou um recurso, renegocia. Administrar bem a liberdade, né? A liberdade com responsabilidade, esse é um outro valor importantíssimo que nós analisamos na hora, né? A pessoa sabe administrar bem a liberdade. Me dá um exemplo mais do que isso... Por exemplo, o horário de chegar e o horário de sair. A gente não gosta de controlar o horário de chegada e o horário de saída. Isso significa dar liberdade. Contudo, as entregas precisam ser feitas no prazo. Então, se eu estou dando liberdade para a pessoa chegar na hora que ela quer e sair na hora que ela quer, eu espero dela a responsabilidade de que as entregas que ela assumiu, por exemplo, para aquele sprint, pessoal do desenvolvimento, para aquele evento, pessoal do financeiro, para aquela entrega, pessoal de delivery, ou para aquela venda, o pessoal comercial, que aconteça dentro do prazo que tá previsto. Eu não chamo o comercial e falo assim, não, você tem que chegar aqui às 8 da manhã, fazer 10 visitas por dia, 200 visitas por mês, um funil de conversão de tanto, não. Mas se ele colocou no pipe que vai fechar tantos milhões dentro do quarto, ele tem que fechar tantos milhões dentro do quarto. Isso é dar a liberdade e exigir a responsabilidade. Você tem algum tipo de prazo onde você avalia isso? Então, entrou um novo colaborador e, pelo que eu anotei aqui, ponto fundamental é ter palavra, né? Se a gente for resumir, você diz, você faz. E o segundo é administrar essa liberdade, que é você tem uma certa liberdade de mim e ao mesmo tempo você tem uma certa responsabilidade comigo, né? O colaborador iniciou, tem aquele período ali de adaptação e tal. Até quando você dá o benefício da dúvida e quando você diz, opa... você tem alguma métrica ali? É uma boa pergunta. Isso daí é algo que é parte do processo de formação das pessoas, né? Como eu falei para você, nós não costumamos dar cargos de gestão ou direção ou vice-presidências ou diretoria de operações para quem já não era do grupo. Então a pessoa tem que se provar na estrutura para poder subir na hierarquia. Inclusive nós temos uma gamificação da carreira dentro da ESG, né, por tempo de casa. A pessoa vai ganhando uns botões, né, desafiador, desbravador, até que chega no último nível, que é o Ironman, né, que é depois de 15 anos de empresa, e para cada vez que ele vai atingindo aquela meta, a nossa carreira é gamificada. Ele vai destravando alguns benefícios dentro do grupo, alguns, por exemplo... Interessante isso. Chama jornada, né, jornada ESG. Todos esses pontos são investigados pelos nossos recursos humanos, de aderência aos nossos valores, que
Entre eles está lá compromisso com prosperidade, compromisso com resultado, compartilhamento do conhecimento, liberdade com responsabilidade, gerenciamento de expectativa e valorização da pessoa humana. Né? Então, se a pessoa comunga desses valores, o processo e ela entra na base da pirâmide, é bem simples, porque é um trabalho mesmo de formação, né? Então, dificilmente alguém que é selecionado, que passa pelo nosso funil, vai acontecer problemas ali na frente. O segredo não está nas métricas, no prazo que você vai acompanhar. O segredo está na cultura e no time. Sabe por quê? Porque se a maçã tá podre, o próprio cesto joga ela para fora. Se a célula tá cancerígena, porque assim, você não vai ter dentro de um grupo, uma equipe lá, um squad que tem 8, 10 pessoas, 7 pessoas, 9 pessoas trabalhando bem, né? E 1 ou 2 pessoas não cumprindo com os valores, não entregando os resultados, dando sobrecarga aos demais. O próprio grupo exclui. Entendeu? Então fica muito facilitado o trabalho do gestor. Por isso que a gente investe tanto em cultura, investe tanto em ambiente, porque isso diminui o turnover e facilita muito a seleção natural, digamos assim, dos melhores espécimes Homo sapiens que vão fazer parte da nossa seleção, do nosso clube, né? E se a gente vira o lado para a parte de sócios, qual é o checklist que você tem? Eu imagino que seja um pouquinho parecido no sentido de palavra, mas tem algumas coisas que você diz, isso aqui é bandeira vermelha, eu tô fora, não... Então, sócio é pior do que... A palavra pior, não vou trocar a palavra. Sócio, sociedade é mais complexa do que casamento. Digamos assim, porque o casamento é uma espécie de sociedade, né? 2 pessoas se unem com um propósito em comum, com projetos, com planos, e vão batalhar juntos, né? Para atingir um determinado objetivo, claro. Só que a diferença é que no casamento tem alguns atenuantes aos momentos de crise e dificuldade. Tem o amor, tem o sexo, tem outras coisas. E não é uma boa prática ter sexo no ambiente de trabalho, pelo menos não deveria, né? O seu sócio ali não é para isso. Então, onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Não é uma boa prática, né? Então, a sociedade realmente é algo muito complexo. Uma das coisas que a gente busca, e é também vinculado ao que eu falei sobre o colaborador, é a questão da palavra, de cumprir aquilo que você negociou, que você tratou. Documentar muito bem as coisas facilita muito a vida societária. Por quê? Qual foi o segredo do sucesso? Né? Tomar muito cuidado com quem você vai se associar, se essa pessoa também pensa, tem valores parecidos com você, e deixar muito claro, documentar muito bem a regra do jogo. E mais do que isso, cumprir. Se você documenta muito bem a expectativa e você cumpre aquilo que você prometeu, né? Dificilmente você vai ter problema na sociedade. Tem um outro cuidado também que é muito importante, que tem que ter, tanto no casamento quanto na sociedade, que é em relação ao dinheiro, né? Quando não tem dinheiro na mesa, é muito mais fácil negociar, combinar, discutir. Quando tem dinheiro na mesa, a coisa é diferente. Então, assim, como vai ser a distribuição de lucro? Quando vai distribuir lucro? Quais os critérios? O que paga primeiro? Devolve primeiro o capital investido? Quais as regras, por exemplo, a diluição, num caso? E um pouco de compreensão também, né? Veio uma pergunta, e isso foi de empresário, eu quero concluir com essa. Como a um patamar, assim, onde você tá bem à vontade, você tá confortável, é melhor focar em uma só, diversificar? Ou você acredita, não, você foca em uma empresa, você cresce ela e depois você diversifica? Ou você diversifica logo de começo? Não sei se tem uma regra para você, mas qual é a sua visão nesse sentido? Então, depende da sua estratégia. Veja bem, eu iniciei a Intellit Smart Group, a minha primeira empresa se chamava Intellit. Só que se você olhar lá o CNPJ, que foi registrado em 2006, ao primeiro contrato social estava escrito Intellit Smart Group, porque eu tinha na minha cabeça que um dia eu seria dono de um grupo empresarial, eu seria sócio de um grupo de empresas. Mas a gente começou com um negócio. Foco é uma coisa muito importante. A estratégia, se você diversifica de início ou não, depende da
sua capacidade de investimento. Você está com muito dinheiro para investir? Se você tem muito dinheiro para investir, diversificar é uma boa. Por quê? Porque você dilui o teu risco. Você está investindo aqui em 3, 4, 5 negócios diferentes. Por que a ESG tem tantos negócios hoje? Porque aqui acolá um negócio vai mal. Mas quando um negócio está indo mal, 2, 3, 4, 8 negócios estão indo bem. E o nosso resultado médio permite que eu assimile o prejuízo daquele negócio tendo mal, decida se eu quero manter aquele negócio ou não, ou seja, eu vou fechar aquela empresa. Já fechei algumas empresas no grupo. Empresas que já foram muito rentáveis que de repente o mercado mudou e não contrata mais dessa forma. Então, se você tem muito capital para investir, talvez seja bom você diversificar, investir em 2, 3 negócios diferentes. O problema é, você vai ter tempo para acompanhar esses negócios? Ninguém investe o teu dinheiro melhor do que você. Se 2 ou 3 negócios está dentro da capacidade em que você consegue gerir bem, aí talvez valha a pena. Agora, se o seu recurso é limitado e principalmente o seu tempo é limitado, aí eu diria para você focar. Foca, faça bem feito aquilo, mas não tenha, digamos assim, uma paixão cega. Seja razoável, porque se por acaso você perceber que aquilo está tomando muito do seu tempo, da sua energia e não vai dar em lugar nenhum, muitas vezes é melhor parar e se reinventar e começar de novo do que às vezes gastar anos e anos da vida e quando você for ver, já passou o tempo e você não construiu nada. Não há uma fórmula mágica, uma fórmula exata. Tome decisões baseado em dados, seja resiliente ao máximo possível e acredite nos seus sonhos, bote toda a energia que for necessária, né, para que as coisas aconteçam, né? Não terceirize aos outros a gestão do teu negócio. Entenda do teu negócio. Se você é um empresário que você não sabe o que está acontecendo com o teu caixa, entenda o que está acontecendo com o teu caixa, entenda o que está acontecendo com a tua administração. Você tem que ter hoje em dia, digamos assim, um pouco de conhecimento de tudo que está acontecendo, né, para que você possa administrar da melhor forma possível. Ninguém cuida do seu dinheiro melhor do que você. Carlos, um poço de conhecimento, é notória todas as perguntas que vieram aqui, a quantidade de experiência e inclusive pontos que dá vontade de continuar puxando aqui o resto da tarde. Quero te agradecer de coração seus insights, seus inputs. Muito obrigado. Se você quiser conversar com o Carlos, pedir umas dicas, Carlos também está na LeafLag. Você pode trocar uma ideia e muito obrigado por participar. Obrigado a vocês que acompanharam aí. Então, quiser falar comigo, chama a gente lá pela LeafLag que vou ter prazer de conhecer pessoas, trocar experiências, né? O Mike sabe, tudo que for arrecadado na LeafLag vai diretamente para uma instituição de caridade que eu indiquei. Então, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, estou aqui para trocar experiência, conhecer pessoas e será um prazer interagir com vocês, tá bom? Eu vou interagir com vocês, trocar experiências e a gente em conjunto ainda vai ajudar uma instituição de caridade.